E hoje é sexta-feira, é dia do quadro Sabores da Copa, aqui no Ligados Integrados. Hoje a gente vai falar sobre o consumo de carne suína e de carne de frango no continente africano, o terceiro maior continente terceiro maior continente do mundo, com 55 países. 5 deles estão participando da Copa no Catar. E o Camerun é um deles e vai jogar contra o Brasil na próxima sexta-feira. Quem traz mais informações para a gente sobre esses países é o Rui Mukage, presidente da AfroChamber, a Câmara de Comércio Afro-Brasileira. E ele já está aqui com a gente hoje. Muito bom dia para você, Rui. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Prazer ter você aqui com a gente hoje nos nossos estúdios. Eu que agradeço, Júlia, pelo privilégio de participar, né, de Ligados Integrados. E nada mais ligado integrados do que África e Brasil. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente hoje, Rui. E eu vou começar te perguntando justamente sobre isso. Eu falei ali, Camerun, adversário do Brasil. E a gente aqui no Brasil, a gente costuma falar Camarões. E não é para falar Camarões. Eu já queria que você começasse explicando isso, então. Legal. Muitos países africanos têm mudado um pouco essa questão dos nomes, né? E o Camerun é um deles, né? Porque a gente sabe que o pessoal liga muito a questão do camarões, né, com o shrimp, né, em inglês, né? E em português, os camarões, né, que é a comida. Então, o país Camerun, ele está trabalhando no sentido de ser reconhecido, né, com esse nome de Camerun, ao invés de estar ligado aí a essa proteína que também é bastante consumida no mundo todo. Legal. Bom, como eu disse, são 5 países do continente que estão participando da Copa. Além do Camerun, nós temos outros 4 países. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses países, sobre o consumo de carne de frango, de carne suína nesses países. São as proteínas mais consumidas ou não? Eu sei já que tem um consumo grande de peixe também. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal, Júlia. E queria cumprimentar também a tua audiência. Eu acho muito legal a gente poder ter essa possibilidade de falar sobre o continente africano, né? E dar um overview sobre a África. Estamos falando de um continente de 1,4 bilhão de pessoas, que as pessoas às vezes fazem confusão em relação a que é o continente africano e o que é o ser africano. O pessoal pensa que a África é um país, não, são 55 países. Então, temos 10%, né, desses países participando praticamente aí da Copa. Então, temos os países mais ao norte, né? Então, temos aí a Tunísia, temos também mais por centro de África, o Camerun é um desses países, né? Que vai ser é um país de algo em torno de 27 milhões de pessoas, né? Então, é um país bastante relevante em termos de população. A Tunísia, que nós já falamos, temos também a possibilidade hoje do Senegal, que está jogando hoje, inclusive, e tendo uma vitória muito interessante. E temos mais ao norte, Marrocos e Tunísia, né? Esses países que têm uma característica mais árabe, né? E aí o consumo também está ligado muito à questão religiosa, e aí a proteína do porco, por exemplo, não é muito presente nesses países. Os demais países africanos normalmente consomem bastante porco, mas também consomem mais ainda o frango brasileiro. Eu acho muito interessante você começar falando isso, porque é exatamente isso que você acabou de falar. Eu, por exemplo, quando eu viajo para fora e digo que sou brasileira, eu percebo que europeus, asiáticos fazem muita confusão, acham que o brasileiro fala espanhol, e aí fica muito claro para mim que lá fora, quando as pessoas, né, quem não é daqui, fala sobre a América Latina, faz uma confusão, né? E aí pensa que a Argentina, Chile, Brasil, Peru, é tudo a mesma coisa. E nós temos culturas muito distintas, economias muito distintas, tanto é que a gente fala português, eles falam espanhol. E eu acho que, talvez pela distância, enfim, a gente tem esse desconhecimento também em relação ao continente africano, de lembrar que são países muito diferentes entre si, cada um com a sua cultura, são religiões diferentes, são hábitos de consumo diferentes, são economias diferentes. E aí a gente está falando Camerun, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia. Marrocos, como você falou agora, que tem uma população grande que segue o Islã. E aí, é claro, consome a carne halal, carne de frango halal. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango halal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas diferenças culturais tão importantes. Olha, é muito importante isso, e a gente sempre traz alguns infográficos, algumas notícias sobre
continente africano, né, nós falamos mais de 2.000 idiomas. Então, culturalmente, né, nós estamos buscando, na realidade, através da nossa ONU na África, que é chamada a União Africana, né, que conglomera justamente essa união, mas na diversidade, né? E a África tem trabalhado muito essa questão da Agenda 2063. Nós temos um programa já visando a África que nós queremos, né? E eu acho que é importante que a gente compartilhe isso com o Brasil. O Brasil é um parceiro estratégico, né, sobretudo no fornecimento dessas proteínas, né, a proteína do frango mais importante ainda, porque, na realidade, isso faz com que as pessoas tenham acesso, né, aos alimentos, né, uma proteína de melhor, mais acessibilidade, né, em casos, por exemplo, como o caso do Senegal, né, onde 96% da população é muçulmana, naturalmente a gente vai ver que o consumo de porco é baixa. Já em outros países, no próprio Marrocos ou na Tunísia, nós vemos que existem barreiras, existem também sobretaxas, né, em cima do valor das carnes importadas. Para quê? Para poder proteger um pouco da indústria, e eles são grandes produtores, né? Marrocos, Tunísia, são grandes produtores também de frango. Mas existe espaço, muito espaço para a carne brasileira, sobretudo aquela que também é industrializada. Então, a gente vê que, sobretudo, essa questão da industrialização trouxe essa possibilidade das pessoas consumirem produtos com maior valor agregado, né? Mas também tem essa possibilidade de poder exportar de uma forma diferente do que a carne, por exemplo, in natura. Era justamente isso que eu ia te perguntar agora. Você falou em produtos industrializados, né? Claro que nós estamos falando de muitos países, mas alguns desses países têm essa característica de que os habitantes preferem consumir a carne mais fresca e não tanto congelada. Hoje, a gente aqui no Brasil, a gente vai no mercado, a gente tem uma infinidade de produtos congelados com carne de frango, carne suína. Tem uma diferença aí? Olha, na realidade, eu acho que isso está muito ligado à questão cultural e à questão do continente como um todo, né? O continente é um continente novo, né? É um continente basicamente agrícola, e as pessoas ainda não estão muito urbanizadas, e a gente vê que conforme a urbanização cresce, né, o desenvolvimento do país também cresce, o consumo, né, de produtos industrializados também acaba sendo maior. Então, nós estamos, digamos, a preferência africana, de um modo geral, né, pelas carnes, né, seja do porco quanto a do frango, elas estão mais naquele que faz o abate local e que, em termos de preferência, mas o acesso não é de todo, não é para todos. Então, sei lá, como vocês têm aqui o frango caipira aqui no Brasil, por exemplo, que ele acaba sendo um pouco mais caro, é uma carne fresca, mas que não está no processo industrial, então o preço dele é mais alto. Para que essa proteína seja acessível às pessoas, né, sobretudo os africanos, então acho que a opção do congelado, temos um país, por exemplo, como o Gana, que 90% da carne de frango que é consumida lá ela é importada, né? Então, é impossível de empresas, né, de Gana, por exemplo, competirem com esse processo industrial que vem de fora. Então, existe a preferência, é mais cara, mas existe acessibilidade, né, que é isso que a proteína brasileira hoje coloca para o continente africano. Ainda falando sobre esses países que estão participando da Copa, né, então Camerun, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia. A gente comentou aqui que sim, nós exportamos carne de frango para esses países, mas não são os nossos principais parceiros comerciais. A gente ainda tem espaço para exportar mais essas proteínas? São países que produzem muito ou são países que já têm outros parceiros comerciais mais solidificados aí do que o Brasil? Como é que a gente fica em termos de oportunidades futuras? Legal, Júlia. Bom você ter colocado essa pergunta, porque nós estamos falando do continente, né? Estamos falando de Copa também, legal. Temos esses países, não são países mais localizados no centro e no oeste de África, mas nós temos um continente todo. E no oeste de África tem um caso específico de um país que eu gosto sempre de comentar, que é a Nigéria, né? A Nigéria, o pessoal não tem ideia, mas é um país de 200 milhões de habitantes. É praticamente um Brasil. Você imagina que em um país de 200 milhões de habitantes, as pessoas se alimentam todos os dias, tem e às vezes o Brasil não está prestando atenção em países como a Nigéria, né, que é do tamanho do Brasil.
em termos de consumo. Temos a África do Sul, que é um país super desenvolvido, mas também que é um caso de competição aí com o Brasil, né, no sentido de que eles têm uma expansão muito grande, um projeto, muitas das redes de supermercadistas da África do Sul estão em outros países africanos também, é um dos países mais desenvolvidos, um dos maiores PIBs do continente. Então, a África é essa diversidade toda, eu acho que existe oportunidade maior, né, porque existem muitos mercados, e o Brasil, de alguma forma ou de outra, precisa estar presente, né, cada vez mais, eu acho, para facilitar a vida das pessoas, né, de nós africanos, e para também poder compartilhar um pouco da tecnologia, né? Eu vi um pouco mais cedo também no programa falando sobre tecnologias de como alimentar um frango, como é que se consegue. Então, essa tecnologia também é algo que pode ser. Se você não poder exportar, digamos, o produto em si, eu acho que a tecnologia, o Brasil é muito forte nisso também. África do Sul, a gente já falou muitas vezes sobre a África do Sul aqui no nosso programa, compra a nossa carne de frango, a nossa carne suína também, e também são consumidores de carne de peru na África do Sul, tem essa cultura, né? Agora, você é de Angola, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu país, então, como é que vocês consomem carne de frango e carne suína lá? Legal, Julia. A carne suína, por ser um país católico, né, essencialmente Angola, ela é liberada, né, então é bastante consumida, mas nós comemos também bastante carne de frango, né, pela acessibilidade, pelo preço, e tem sobretudo um prato que eu acho muito interessante, que nós chamamos de muamba, né, não relacionar com as muambas. E eu acho que deve ter uma origem, né, mas é uma carne, é o frango, né, que ele é cozido, mas ele é cozido com uma pasta de amendoim. E é muito gostoso, é muito nutritivo, e junto para acompanhar esse prato nós temos o fungi, né? O fungi é como se fosse uma polenta que é feita mais no norte de Angola com farinha de milho e, aliás, no sul com farinha de milho e no norte de Angola com farinha de mandioca. Então, você faz aquela pasta e tem o molho e tem o frango, então aquilo é alimentação e é básica, eu acho que para quase todo o continente, né? E eu acho que muitas das comemorações que vão ser feitas aí durante a Copa vão ser, em África sobretudo, vão ser com frango brasileiro. Pois é, perto da minha casa aqui no centro de São Paulo tem um restaurante que, se eu não me engano, a proprietária é de Cameron também, se eu não me engano. E eles vão fazer uma festa lá na sexta-feira. Eu falei que se eu tiver um tempinho saindo aqui do Carnaval, eu quero dar uma passada lá para conhecer um pouco mais do que eles servem lá de comidas e bebidas típicas. É uma cultura que eu tenho vontade de conhecer melhor. Rui, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Eu espero que você volte muitas outras vezes. Tem muito assunto para a gente falar sobre o continente africano e foi um prazer te ouvir hoje, viu? Prazer foi todo meu, né? E nós desejamos tudo de bom aí para o programa e para os países que estão participando na Copa. E eu gostaria de deixar isso interligados para nós. Temos uma palavra africana que chama-se Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Então, estamos todos ligados e nós estamos todos integrados também. Então, é um prazer estar com você aqui e esperamos aí os próximos convites para falarmos sobre África, José. Ubuntu. Ubuntu. Adorei. Muito legal. Aprendi muito com você hoje. Obrigada. Até mais. Eu que agradeço, Julia. Até.